etapa muito, muito importante dentro dessa jornada, dentro desse processo. Até aqui, nós trabalhamos de uma forma mais analítica e aquilo que, de fato, gera em nós um descobrimento, primeiro, da maneira como Deus nos fez, da nossa composição, do nosso perfil, da nossa personalidade, e depois nós avançamos para começar a identificar todo esse conjunto de capacitação que o Senhor traz nas nossas vidas, para que nós possamos cumprir o propósito, para que nós possamos viver o destino que Ele estabeleceu para nossas vidas. Então, até agora foi um momento, um tempo de descoberta. A partir desse momento, nós vamos começar agora a entrar de uma maneira mais profunda no desenvolvimento, e isso nós vamos trabalhar de uma maneira, daqui para frente, que vai requerer muito mais da parte emocional nossa, assim como também da nossa intuição, e principalmente, sobretudo, da nossa habilidade espiritual, no que concerne ao nosso relacionamento com Deus e a ouvir a voz do Senhor. Porque não dá para nós vivermos o propósito sem que nós estejamos vivendo de uma maneira profunda, um relacionamento profundo com Deus, que é o Criador do nosso propósito. É aquele que nos formou para o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Então, o que eu quero fazer daqui para frente é ajudá-los, vocês que estão nesse grupo, a aprofundar o teu nível de discernimento espiritual no que concerne a tua escuta, a maneira como você escuta a Deus, a maneira como você escuta a direção do Espírito Santo na tua vida, e também trabalhar profundamente essa questão de desenvolvimento. E aí nós vamos abranger dois aspectos importantes dentro do desenvolvimento, porque nós estamos falando aí, e se você trouxer à tua memória aquilo que nós falamos em alguns dias atrás, que para Deus não existe essa dualidade, não existe essa separação entre ser e fazer. Amém? Não existe. Deus por isso Ele faz. E Ele faz porque Ele é. Então, não tem essa separação entre ser e fazer. Nós é que vivemos essa dualidade, nós que temos essa dificuldade, e nos perdemos muitas vezes no que concerne a ser e fazer. Então, durante um tempo, a gente foi ensinado que o importante para Deus é quem você é. Amém? E isso, claro, é uma verdade, mas não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Porque também para Deus é muito importante aquilo que nós vamos fazer para Ele. Amém? E é justamente por nós sermos é que nós vamos fazer. E aí é onde nós precisamos gerar esse equilíbrio, essa harmonia, essa integridade entre aquilo que somos e aquilo que fazemos. Se você for analisar na palavra de Deus a respeito da primeira palavra que o Senhor declarou sobre o homem seja frutífero. Amém? Seja frutífero. E aí você entende que a frutificação é algo que diz respeito à própria composição do ser humano. Amém? Então, não é faça frutos, não é produza frutos, seja frutífero. Amém? E ao sermos frutíferos, nós vamos produzir frutos, e frutos de qualidade. Amém? Frutos que permanecem, e nisso o nosso Pai é glorificado. Então, fazer tem um lugar muito importante mesmo, no que concerne a missão que Deus nos deu, ao chamado que Ele tem nas nossas vidas. Sabemos que a nossa eternidade é com Ele nos céus, mas enquanto nós estivermos aqui, nós fomos chamados a fazer algo para o Senhor e para o seu reino. Amém? Ele nos preparou para isso através de Cristo Jesus. Então, como declara Paulo em Efésios, nós somos salvos não pelas obras, somos salvos pela graça, mas o Senhor nos salvou para que nós em Cristo pudéssemos realizar algumas coisas, fazer algumas coisas. E nesse processo de fazer, muitas vezes a gente pode colocar uma ênfase exagerada na performance, e aí é onde está o perigo, quando a gente trabalha só na questão da performance e não trabalhamos no desenvolvimento do nosso ser.
Aí é onde gera-se o problema. Então, o que nós precisamos fazer? Gerar um equilíbrio, não colocar a ênfase na performance, mas entendermos que nós temos que trabalhar o nosso ser, e à medida que a gente trabalha o nosso ser, a gente pode desempenhar a nossa performance corretamente, equilibrada diante do Senhor, que honre a Deus, que glorifique ao Senhor. Vocês estão me acompanhando? Isso é muito importante. Então, se eu sou, eu vou fazer, e eu faço porque eu sou, porque Deus é assim. Durante todo o tempo que Jesus está no ministério terreno, Ele fala sobre isso, Ele fala sobre estar trabalhando, sobre estar fazendo. A gente vê as parábolas dos talentos, a gente vê tantas outras parábolas que falam a respeito da necessidade de nós sermos frutíferos naquilo que Deus nos chamou, de sermos fiéis, amém? De sermos engajados naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, isso é muito importante. Agora, por isso nós vamos trabalhar tanto essa questão do desenvolvimento ministerial, mas também vamos trabalhar paralelamente o desenvolvimento pessoal, amém? E eu quero passar para vocês algumas ferramentas que vão ajudar muito no contexto de propósito de vida, porque até agora você juntou um monte de peças, ok? E a sensação que alguns de vocês estão tendo é que, e agora, o que eu faço com todas essas peças? Né? Eu ainda não tenho uma ideia de como encaixar essas peças. Então, esse desenvolvimento agora, essa fase, é onde nós vamos começar a encaixar as peças, amém? Onde as coisas vão começar a fazer sentido, onde nós vamos poder trabalhar cada uma dessas coisas que nós fomos explorando ao longo dessa jornada, e agora começar a desenvolver isso de uma maneira que nós possamos colocar em prática. Por isso que eu falei, isso vai trabalhar muito com as nossas emoções, com a nossa intuição e com a nossa espiritualidade. Então nós vamos nos aprofundar nisso aí, em nome de Jesus. E para começar nessa noite, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 24 e 27, que vai ser uma palavra introdutória para essa fase agora, essa segunda fase. Então, concluída a primeira fase desse treinamento, dessa formação, nós vamos seguir agora para essa segunda fase, amém? E vamos entrar aqui nessa etapa muito importante, que claro, não vai dar para a gente concluir toda essa etapa hoje, mas eu vou dar apenas uma pequena introdução. Mas antes, 1 Coríntios, capítulo de número 9, amém? Antes de nós entrarmos aí, nessa parte do desenvolvimento, eu mandei no grupo para vocês hoje uma palavra, a fim de que vocês pudessem refletir, amém? E trazer uma resposta no seu coração em relação a essas duas questões que eu apresentei, essas duas perguntas que eu fiz. A primeira pergunta é, olhando profundamente em seu coração e alma, por que você quer saber o propósito que Deus lhe deu? Amém? Por que você quer saber, descobrir o propósito que Deus te deu? E a segunda pergunta é, que mudanças positivas você espera que isso traga em sua vida? Quais são as mudanças significativas, positivas, que você espera, amém? O fato de você identificar o propósito de Deus, né? Quais são as mudanças positivas que isso pode trazer na sua vida? Quais são as expectativas que você traz no teu coração? Quais são as respostas que vieram ao teu coração? Por isso que a pergunta é apontando para isso, olhando profundamente para o teu coração, amém? Para você fazer uma reflexão profunda no teu coração. Por que você está fazendo essa formação? Todos nós estamos aqui com um propósito de cada dia, não só identificarmos o chamado de Deus nas nossas vidas, o propósito que Ele tem para nós, mas também de viver esse propósito, amém? Então todos nós estamos aqui. Agora, por que você quer saber o propósito de Deus para a tua vida? Qual é a razão maior? A razão principal? Gostaria de ouvir alguém aqui. Vamos ler o texto da palavra. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Amém? Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo,
e reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém? Eu acho interessante a sabedoria de Paulo aqui, debaixo da inspiração do Espírito Santo de Deus, em fazer essa analogia tão preciosa e tão importante. Por quê? Porque quando ele fala aqui nesse texto, é importante nós destacarmos algumas coisas aqui, considerarmos algumas coisas. Ele está falando do chamado de Deus na vida dele, amém? E do chamado de Deus para a nossa vida. Penso que isso aqui não tem a ver com a salvação, amém? Não tem nada a ver com a salvação. Essa carreira aqui, essa corrida aqui, é uma analogia que ele está fazendo ao propósito que Deus tem para a nossa vida aqui, amém? Aquilo que Deus nos chamou para fazer, aquilo que Deus nos chamou para desempenhar nele, por ele e através dele. Não tem a ver com a salvação, porque a gente sabe que a salvação é mediante a graça, não vem de obras, para que nenhum de nós nos gloriemos, amém? A salvação é algo que já está estabelecido mediante a graça, e nós nos apropriamos dessa graça pela fé. Mas como Paulo declara, nós somos chamados para realizarmos algumas obras, amém? Realizarmos algumas coisas, e é justamente sobre isso que Paulo está falando aqui. E ele pega aqui uma analogia muito importante, porque ele usa o mundo do atletismo para fazer uma comparação. E aí ele está destacando exatamente o quê? É que nesse ambiente, nesse universo, sabe, onde os atletas operam, trabalham, vivem, eles têm uma disciplina extraordinária, uma capacidade de planejamento, uma capacidade de engajamento, de disciplina, de devoção, de entrega, principalmente aqueles que querem alcançar o prêmio, aqueles que querem ser vitoriosos, aqueles que querem ser vencedor. Todas as pessoas que estão aí competindo, que estão trabalhando no mundo do atletismo, são pessoas que estão dadas à disciplina, amém? A exercer autocontrole, a exercer uma administração de acordo com a prioridade, com a meta, com o alvo que eles têm estabelecido. Então, quando a gente vai pegar a história de alguns atletas que se superaram e que foram premiados, e que ganharam medalhas e que foram destacados na sua área, você vai perceber o nível de comprometimento, né? Horário para acordar, a quantidade de horas dedicadas à disciplina, ao exercício, à prática, ao estudo, sem deixar de fazer outras coisas, mas priorizando isso, amém? Quantos tiveram que abrir mão de uma vida social? Quantos tiveram que abrir mão de uma vida até mesmo familiar, deixar de, ter momentos de lazer, de entretenimento com amigos, com família, né? Deixou de ir para algumas festas, deixou de fazer algumas coisas que poderia fazer em função justamente da meta, do objetivo, do compromisso que essa pessoa desenvolveu com ela mesma, no sentido de alcançar o prêmio, amém? Paulo está usando essa analogia aqui, e isso, irmãos, muitas vezes a gente tem que parar e refletir, puxa vida, como a gente às vezes é indisciplinado na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, nas coisas que estamos chamados por Deus a fazermos, né? E a necessidade que temos de sermos disciplinados, de aprender a planejar a nossa vida espiritual, de planejar a nossa vida no Senhor. Então, nos dedicarmos, e Paulo está falando aqui, olha, eles estão correndo por algo que é corruptível, amém? Algo que perece, algo que não vai entrar no céu, algo que não vai entrar na eternidade, uma medalha de ouro, uma medalha de bronze, a fama, né? Tudo isso daí não vai ser levado ao nível de eternidade. Agora Paulo está dizendo, eu e você não, nós estamos nos empenhando por algo que tem valor eterno, por algo que tem importância eterna. Por isso eu me comprometo a fazer as coisas com meta, com objetivo, amém? Com alvos bem estabelecidos. Paulo está dizendo, eu tenho metas claras na minha vida, no meu chamado, no processo de desenvolver o meu chamado. E observa que ele diz assim, porque eu não quero fazer as coisas simplesmente por fazer e de repente ser desqualificado.
E isso, irmãos, traz um tremor no meu coração. Por quê? Porque existe a possibilidade de sermos desqualificados. Entende que eu não estou falando de salvação aqui, ou melhor, que Paulo não está falando de salvação, mas está falando daquilo que cada um de nós iremos um dia nos apresentarmos diante do Senhor Jesus e vamos prestar contas a Ele daquilo que fizemos ou deixamos de fazer em vida aqui na terra. Todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E isso não tem a ver com salvação, mas isso tem a ver com aquilo que nós desempenhamos aqui, aquilo que nós fizemos para o Senhor, tem a ver com as nossas obras. Por isso que eu digo para vocês que precisamos colocar em equilíbrio essa questão de ser e de fazer. Eu não posso basear o meu valor espiritual na minha performance, eu não posso basear a minha aceitação de Deus baseado na minha performance, quer dizer, se eu fizer, Deus vai me aceitar. Não, Deus me ama de uma maneira incondicional, não há nada que eu possa fazer que vai aumentar o amor de Deus por minha vida, e também não há nada que eu possa fazer que vai diminuir o amor de Deus para a minha vida, amém? Mas quer dizer, existe algo aqui que precisamos identificar, e Paulo está falando aqui, a respeito dessa carreira, a respeito dessa corrida, a respeito desse destino, desse chamado que o Senhor tem nas nossas vidas. E aí você vai perceber que nós precisamos misturar no nosso chamado o prazer, o deleite, com a disciplina, com a responsabilidade. Posso ouvir um amém? Quer dizer, precisamos colocar em equilíbrio isso. Não é só por responsabilidade que nós vamos cumprir o nosso chamado em Deus. Nós vamos fazer isso com amor, nós vamos fazer isso com alegria, nós vamos fazer isso com deleite, nós vamos fazer isso com prazer, amém? Mas também existe o lado da responsabilidade, existe o lado aí da disciplina, de ser um bom mordomo, de ser um bom administrador daquilo que eu entendo que Deus chamou para que eu desempenhasse, para que eu fizesse, para que eu realizasse, para o louvor da sua glória. Então Paulo está dizendo, eu tenho metas muito claras aqui, eu não corro sem um propósito, aleluias. Então ele está dizendo, eu tenho prioridades bem definidas, eu tenho valores bem definidos aqui, que pautam aquilo que de fato eu tenho que fazer para que eu não seja desqualificado, porque eu quero alcançar o prêmio da minha soberana vocação em Cristo Jesus, o Senhor, amém? Esses homens, esses atletas, a nível terreno, humano, estão correndo por algo que perece, mas nós estamos correndo por algo que tem um valor eterno, que permanece, quer dizer, tudo aquilo que nós fizermos, de fato, em Deus, em Cristo, irmãos, vai ter a sua recompensa eterna. Por isso o tribunal de Cristo. Agora, veja bem, a verdade é que eu preciso entender que a minha vida, ela acontece em múltiplos papéis. Eu tenho que fazer um monte de coisas, ok? Vou parar e refletir com vocês a respeito da maneira como Deus nos compôs, como Deus nos fez da forma natural. Quantas horas você precisa de sono por dia ou por noite para você poder viver bem? Quantas horas, Manuel? De 8 a 10 horas. De 6 a 8 horas. Não, você, quantas horas você precisa para dormir? Olha, se eu ficar dormindo 4 horas por dia ou por noite, durante muito tempo, vai chegar uma hora que isso vai me atrapalhar, vai me complicar. Eu preciso aí pelo menos uma média de 6 horas por noite dormida. Estou falando eu. Amém? Eu sei que tem pessoas que levam de boa 4 horas, 5 horas. Mas os especialistas do assunto dizem que é de 6 a 8 horas, depende de cada pessoa. Que nós precisamos. Quantas horas por dia nós temos, gente? 24 horas. Quer dizer que Deus nos fez programados para que 1/3 do nosso dia a gente passe dormindo. O que Deus quer da gente? Será que não tem tanta coisa importante para fazermos que Ele nos faz biologicamente condicionados a pelo menos termos aí 6 horas de sono por noite? Quem fez a gente assim? Deus. Isso é importante para Deus?
É importante. Então, o nosso trabalho é importante? É importante. Nosso relacionamento familiar é importante? É importante. Sabe, o momento de nós nos divertirmos, entretermos, é importante para Deus? Claro que tudo isso é importante. A questão nossa é que nós precisamos encontrar um equilíbrio entre aquilo que Deus me chamou para fazer e as coisas que eu preciso desempenhar na minha vida. Muitos de vocês aqui têm um trabalho secular, amém? Como muitos dizem, um trabalho secular. Quantas horas você trabalha por dia? 6 horas, 8 horas, Reginaldo, 24 horas, entendeu? Não sei nem como que você está aqui hoje, querido, brincando. Mas a verdade é que o trabalho é importante, o tempo com a família também é importante, e nós precisamos fazer todas essas coisas. Precisamos cuidar disso. Paulo não está contra você correr por uma coroa corruptível. Está dizendo, puxa, se você quer isso na sua vida, tudo bem, vai lá, corra. Mas você precisa de um equilíbrio. Você precisa entender que a tua vida não pode se basear apenas nas coisas que você faz por você mesmo, para você mesmo. Que Deus espera que você também faça algumas coisas para Ele. Que você realize algumas coisas para a obra dEle, para o reino dEle, e isso tem valor eterno, isso tem importância eterna. Então eu tenho que pensar, puxa, eu tenho que administrar a minha família, eu tenho que administrar o meu tempo com o meu trabalho, eu tenho que administrar o meu tempo também para o reino, para o que eu vou fazer no reino. E não estou dizendo de separar um tempo para você só estar aqui na igreja, participando de um culto. Irmãos, isso não é o destino de Deus para nós, isso não é um chamado de Deus para nós. Nós estamos aqui porque essa é a parte onde nós somos capacitados. Mas alguma coisa que nós devemos encontrar em Deus que Ele preparou para que nós possamos realizar para Ele e para o reino dEle. Então é isso, Deus tem um chamado na sua vida. E Deus não chamou a todos aqui para estarem 24 horas se dedicando para o ministério de tempo integral, eu sei disso. Mas Deus chamou a cada um de nós para contribuirmos de alguma maneira com o seu propósito eterno aqui na terra. Amém? E não podemos simplesmente ignorar isso, desprezar isso e nos contentar apenas em, olha, eu estou participando já da igreja, eu vou lá no culto, eu estou até ajudando com o meu dízimo e oferta. Amém, tudo isso é bênção, é parte, mas não é o tudo. Precisamos encontrar esse equilíbrio, amém? Entre as coisas que nós temos que fazer na nossa vida, trabalhar, estudar, sabe, se divertir, dormir, mas espera aí, eu quero também colocar em prioridade aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não quero chegar naquele dia de mãos vazias. Eu não quero chegar naquele dia onde eu vou ter que justificar para o Senhor, dizendo, Senhor, eu tive que cuidar de tantas coisas e não tive tempo de fazer a tua obra. Nós não queremos isso. Nós não queremos dar essa desculpa para o Senhor. Amém? Então nós precisamos organizar as nossas prioridades. Precisamos começar a tomar a autoridade sobre a nossa vida e trazermos isso a equilíbrio, de maneira que nós tenhamos também tempo para fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque se a Bíblia diz que nós estamos chamados em Cristo para realizarmos algumas boas obras, então, querido, eu quero saber quais são essas boas obras e eu quero realizar essas obras. Eu preciso priorizar isso na minha vida, sem desprezar as outras coisas, sem negligenciar as outras coisas. Sim, eu vou ter que tomar cuidado, mas sobretudo, há momentos que eu vou ter que renunciar a algumas coisas que eu gostaria, que eu queria, amém? E que seria até bom para algumas pessoas que estão comigo, mas de repente, em função do momento e daquilo que Deus está me pedindo, eu vou ter que abrir mão dessas coisas. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? É isso que Paulo está dizendo. O atleta humano, ele se disciplina de tal maneira a ter uma dieta seleta, a ter prioridades na sua vida, a administrar o seu tempo, gerenciar o seu tempo de acordo com as suas metas, com seus objetivos. Deixa eu te perguntar, quais são as tuas metas na tua vida espiritual? Quais são os teus objetivos no teu chamado?
Aonde você quer estar no teu chamado daqui a alguns 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Nós desenvolvemos muitas metas, e isso é bom, é parte da nossa vida, para a nossa vida profissional, para o nosso desenvolvimento profissional, mas e no nosso desenvolvimento ministerial? E naquilo que é mais importante, amém? Porque eu creio que isso é o mais importante. Essa é a melhor forma de viver a vida, amém? Como a irmã Ruth disse, a pastora Grace disse, nós queremos alcançar um senso de cumprimento, de realização, sabe, de dever cumprido, aleluia. É tão bom quando você pega algo e desenvolve aquilo, e termina aquilo, e cumpre aquilo, isso que te confere uma sensação tão boa, um bem-estar muito grande, é ou não é verdade? Por quê? Porque estamos chamados, somos programados para isso. Então não existe maneira melhor de nós vivermos a nossa vida, e de alcançarmos plena satisfação na nossa vida, senão cumprindo o chamado de Deus para nós, fazendo o que Deus nos chamou para fazer, amém? Então eu começo a analisar aqui o que Paulo está dizendo. Cada um de nós estamos numa corrida. Agora, o que é bacana nessa corrida aqui, é que nós não estamos competindo um com os outros, amém? No que concerne ao chamado de Deus, nós não estamos competindo com ninguém, só conosco mesmo, amém? Só conosco mesmo, ou seja, você não compete com ninguém, você nessa corrida, você compete só com você mesmo, é isso que Paulo está deixando claro aqui, amém? Por quê? Porque nesse caminho, ou nessa carreira aqui, as coisas não acontecem de uma maneira tudo certinho, tudo direitinho, sabe, é uma linha reta, é um caminho reto, sem percalço, sem desvios, sem bloqueios. Não, no que concerne a identificar o chamado de Deus e fazer esse chamado se cumprir nas nossas vidas, irmãos, é um caminho tortuoso, sinuoso, amém? Com alguns percalços, com alguns obstáculos, com alguns bloqueios. Primeiro, o próprio Satanás não quer que nós cumpramos o propósito de Deus nas nossas vidas. Existem forças espirituais que se opõem ao cumprimento do teu destino. Forças espirituais que vão se opor ao teu cumprimento de destino. Não querem que você realize aquilo que você foi chamado por Deus a realizar. Então nós temos aí uma oposição espiritual. E essa oposição espiritual, precisamos estar conscientes. Por que muitas pessoas não estão desempenhando o chamado de Deus na vida delas? Porque elas estão muitas vezes sofrendo uma oposição espiritual e ainda não conseguiram vencer essa oposição, não conseguiram vencer essa resistência. Então há questões espirituais, sim, existem algumas questões espirituais, mas também existe uma outra questão que nós precisamos considerar, que, como eu disse, somos nós mesmos. As nossas falhas, as nossas limitações, as nossas imperfeições, as coisas que não estão resolvidas nas nossas vidas. Nós somos pessoas de hábitos, amém? E às vezes desenvolvemos alguns hábitos que não colaboram com o chamado de Deus nas nossas vidas, e muitas vezes estão aí nos boicotando. Às vezes experiências negativas que nós desenvolvemos na nossa vida, que acabam gerando em nós bloqueios, limitações, minimizando o potencial que nós temos de fazer aquilo que estamos chamados por Deus para fazer. São questões que precisam ser resolvidas, como Paulo fala, ou o autor de Hebreus fala no capítulo 12, mais uma vez se referindo ali ao nosso chamado em Deus e a carreira que nós estamos correndo, que nós temos que correr com perseverança. Ele fala isso, e que nós precisamos nos livrar do pecado e de todo embaraço, ou algumas versões diz, do peso que nos embaraça. Pecado, fala comigo, pecado impede que a gente cumpra o propósito de Deus? Sim, porque o pecado vai embotar o nosso discernimento espiritual, e se nós dependemos totalmente de Deus para cumprirmos aquilo que estamos chamados nele a cumprirmos, precisamos ter
todos os canais de comunicação livres, desimpedidos, para que eu possa cada dia ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque eu não posso fazer absolutamente nada na minha carne que vá agradar ao Senhor. Então eu tenho que tratar com questões de pecado na minha vida? Tenho, porque senão isso vai impedir que você cumpra a tua carreira. Isso vai desqualificar você, como Paulo está dizendo, eu não quero ser desqualificado. Se nós não resolvermos algumas coisas, se nós não encararmos algumas coisas, de repente eu e você vamos ser desqualificados para essa carreira. Eu não quero, irmãos. E é por isso que nós projetamos essa formação, para ajudar as pessoas e fazer da plenitude de vida uma incubadora de destino, para que cada pessoa levantada por Deus nessa casa, enviada por Deus aqui nessa casa, possa encontrar os recursos que ela precisa para correr a carreira que está proposta em Cristo. Amém? Desenvolver todo o seu potencial em Deus, todo o seu potencial em Cristo. Então Paulo está dizendo, eu não quero ser desqualificado, eu não quero fazer as coisas de uma maneira em que eu preciso cuidar de mim, eu preciso priorizar algumas coisas, eu preciso cuidar do meu caráter, eu preciso cuidar dos meus hábitos, eu preciso cuidar do meu coração, eu preciso ter domínio sobre a minha vida. Domínio sobre a minha vida, é isso que ele está dizendo. Assim como um atleta domina-se em tudo para alcançar uma coroa corruptível, nós, cada um de nós aqui, precisamos exercer domínio próprio, que inclusive é a característica de um fruto do Espírito, para que nós possamos ser aprovados no que concerne ao chamado que Deus tem nas nossas vidas. Então isso requer de mim o quê? Intencionalidade. Amém? Eu preciso ser intencional. Aliás, a palavra intencional para mim é um valor. É um valor. Amém? Porque você não consegue muitas coisas na sua vida se você de fato não desenvolver a intencionalidade. Então precisamos ser intencionais, mas também nós precisamos ser engajados, comprometidos. Amém? Precisamos ser dedicados, disciplinados. E eu não vou fazer as coisas para Deus a nível de dever, eu vou fazer as coisas para Deus a nível de alegria, de prazer, de contentamento, de deleite. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E quando falamos de desejos, nós estamos falando de coisas que trazem deleito para a nossa vida. Agora, se nós estamos caminhando em perfeita comunhão com o Senhor, o coração do Senhor, do coração do Pai, virão os sonhos ao nosso coração. O nosso desejo será o desejo de Deus. Amém? E Deus não terá dificuldade nenhuma em cumprir o desejo do teu coração, porque procede do próprio coração de Deus para você. Porque o nosso coração está alinhado. E para isso eu preciso tratar com esses laços. Eu preciso tratar com essas ataduras. Eu preciso tratar com essas questões que muitas vezes me limitam ou estão me boicotando. Que são como que você está indo numa jornada, você está indo numa caminhada e de repente no teu caminho surge um bloqueio. E agora? O que eu vou fazer? Vou ter que tomar algum desvio? Ou eu vou ter que forçar esse bloqueio para poder vencê-lo, superá-lo e continuar avançando? Quantas vezes os bloqueios vêm? Nós estávamos falando nas semanas passadas aqui a respeito das crenças. Amém? As crenças. Quer dizer, existem crenças que são potencializadoras, mas existem crenças que são limitantes, que são sabotadoras. E quando nós estamos falando de crenças, precisamos entender que o problema está em que as crenças, elas trabalham a nível de subconsciente. Então nós não temos muitas vezes clareza daquilo que nós estamos crendo, que na verdade está nos boicotando, nos sabotando. Amém? Algumas que podemos estar conscientes, temos consciência de algumas crenças que estão aí na nossa vida, que foram desenvolvidas na nossa vida e que nos compromete, que nos prejudica, mas a maioria delas operam no nível do subconsciente. Então nós precisamos de um trabalho onde nós temos que nos abrir à sondagem do Espírito Santo, ao esquadrinhar do Espírito Santo, para que possamos identificar crenças que estão nos limitando, medos. Sabia que tem pessoas que não estão fazendo a vontade de Deus no que concerne ao chamado, porque elas têm medo, elas têm insegurança. Amém?
Tem algumas pessoas que não estão fluindo totalmente naquilo que Deus chamou, porque elas se sentem desqualificadas. Não acreditam que possa, aí é a crença, está vendo? Não acreditam que de fato Deus tenha chamado elas para fazer algo grandioso, algo poderoso. Às vezes em função do passado, às vezes em função de algo que aconteceu lá atrás. Às vezes até da maneira como você foi criado, amém? Como você foi desenvolvido na sua vida, ao ponto de, castrarem a sua identidade, o seu valor, e de repente você transfere esse tipo de situação para o teu ambiente espiritual e para o teu chamado em Deus. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? E é a partir desse momento que nós vamos começar a trabalhar essas questões, que nós vamos começar a trabalhar essas coisas, amém? Vamos, à luz da palavra de Deus e mediante a ação do Espírito Santo, porque nele nós podemos confiar, nele nós podemos confiar, amém? E eu tenho tanta segurança que a obra que o Espírito Santo está fazendo na tua vida é perfeita. Tenho, meu irmão, como Paulo mesmo diz, é uma boa obra, amém? E aquele que começou essa boa obra em você, ele é poderoso para completá-la, ele é fiel. O Espírito Santo está fazendo uma boa obra na sua vida, amém? Então eu acredito que se nós nos abrirmos um pouco mais para o Espírito Santo, no que concerne ao chamado de Deus nas nossas vidas, nós poderemos resolver muitos desses problemas, nós poderemos sanar muitas coisas das nossas vidas, para que tenhamos o entendimento, a clareza do chamado de Deus, e a energia, o fôlego, a motivação dentro de nós, para fazermos tudo aquilo que nós estamos chamados no Senhor para fazermos, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, como Paulo está declarando aqui, aleluias, amém? Eu tenho metas, eu tenho objetivos, eu quero ajudar você a desenvolver metas para a tua vida, metas em Deus. Primeiro ouvir a Deus, e a partir daquilo que você ouve de Deus, você começa a estabelecer isso como meta na sua vida, a fazer um mapa para que você possa alcançar algumas coisas que você sabe que Deus tem para você. Paulo está dizendo, eu preciso administrar a minha vida de tal forma, de tal maneira, que eu cumpra esse propósito, amém? É isso que ele está dizendo em suma. Nós, eu e você, precisamos administrar as nossas vidas em função do propósito de Deus, porque não existe nada mais poderoso que você possa fazer na tua vida do que cumprir o propósito de Deus. E de repente vale a pena, você ter que sair um pouquinho da sua zona de conforto, ou talvez ter que sair muito da sua zona de conforto, da sua zona de familiaridade, e de repente inovar em algumas coisas e se abrir para outras coisas, talvez desconhecidas por você, mas que Deus tem para você, para que você possa ir mais alto, mais longe e mais rápido, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Vamos parar e vamos pensar um pouquinho nisso, gente. Vamos refletir um pouquinho nisso aqui. Eu preciso me engajar e exercer mordomia no que concerne ao meu destino em Cristo, ok? Sei que existem forças que estão aí se opondo, ok? Porém eu não tenho que ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo nessa jornada. Aliás, Ele vai à minha frente, amém? Ele vai à minha frente preparando os caminhos, então eu posso confiar, e eu posso ter essa segurança. Queridos, quando a coisa começa a pegar, a ficar difícil, e você pode ter certeza disso, não é fácil estar na função que nós estamos, amém? Né, pastor? Não é fácil. É fácil para você fazer o que você está chamado por Deus a fazer? Não é fácil para nenhum de nós. Por muitas vezes, eu me via sem saída, sem força, de repente um desânimo querendo se apoderar do meu coração, e aí eu me lembro dessa palavra, todas as vezes eu trago isso à minha memória, o Senhor está comigo e Ele vai à minha frente, então eu não preciso temer, eu não preciso ter receio, eu não preciso ter medo, Ele vai à minha frente,
Isso é o suficiente para tratar com as minhas inseguranças, amém? Com os sentimentos de inadequação, de falta de habilidade, sabe, de incapacidade que muitas vezes surge nas nossas vidas. Até porque Deus não chama os qualificados, Deus não chama os grandes, Deus não chama os poderosos, Deus não chama os sábios, Deus chama a gente pequena, limitada, que tem às vezes uma vida quebrada, mas o Senhor não despreza uma vida quebrada, Ele traz, amém? Então aquilo que aconteceu no nosso passado, sabe, para Deus isso não é desprezível, não tem dor, não tem problema, não tem situação que você tenha vivenciado, que agora em Cristo isso não possa ter valor para o propósito de Deus. Está me ouvindo? Tem muita coisa aí na sua vida que a gente acha que isso é uma barreira para fazer a vontade de Deus hoje. De repente, na verdade, é uma ferramenta que Deus pode usar na sua vida para poder abençoar a vida de outras pessoas, se você atende o chamado do Senhor. Mas precisamos se livrar disso, precisamos se libertar dessas coisas. E o primeiro passo é identificar o que está me impedindo, o que está travando de alguma forma, de alguma maneira a minha vida. Sabe, de repente algumas pessoas elas têm essa sensação, eu estou, mas parece que ainda falta mais algumas coisas, apóstolo. Então, o que você percebe na tua vida que está te impedindo, te detendo, no que concerne ao chamado de Deus, ao propósito do Senhor? Quero fazer uma pergunta, e não responda de forma leviana. Reflita na pergunta que eu vou fazer, e toma nota dessa resposta aí. Amém? Toma nota aí, no teu manual, no teu caderno, na tua agenda. A pergunta que eu vou fazer para você é: se você tivesse todo o tempo que você precisa, e todo o recurso, todo o dinheiro que você precisa, o que você faria para Deus? Se tempo e dinheiro não fossem empecilho para você, o que você faria para Deus? Para um pouquinho, amém? Pensa um pouquinho.